Bom, então, pessoal, boa tarde. Eu vou falar sobre, como o Rubens falou, sobre SMTP reforçado. Essa apresentação não é sobre técnicas de prevenção de spam ou melhores práticas, apesar que eu vou citar um slide introdutório aqui falando um pouco sobre isso. É uma apresentação que basicamente vai falar sobre uma tecnologia chamada DANI, que é uma forma de se melhorar a criptografia em protocolos de aplicação, se utilizando como DNSSEC, o DNSSEC para transportar essas chaves e ter um modelo de confiança um pouco diferente do que a gente vê hoje no mercado. Então, um pouquinho aqui, só no primeiro slide, aqui eu só vou tocar nesse assunto de melhores práticas. Tem algumas coisas que podem ser um pouco controversas ou não. Técnicas de grey listing, tem gente que diz que isso não é necessário, mas a gente observa que ainda Direct Delivery ainda é bastante utilizado, então se utilizar disso daí ainda pode ser bom. Ainda continuar com técnicas de defesa baseada em conteúdo ou regras de filtragem e antivírus, ainda também é importante. E esse outro standard aí também do IETF, o DMARC, que nada mais é do que se utilizar de coisas já bastante populares aí no transporte SMTP, que é o SPF, Sender Policy Framework, basicamente diz quem pode enviar e-mail para o seu domínio, e o DKIM, que é uma técnica de assinatura do conteúdo usando criptografia. O DMARC acrescenta uma forma de que instituições que recebem e-mail daquele seu domínio, consigam reportar para você, baseado nessas duas tecnologias, do SPF ou do DKIM, qualquer situação de não conformidade, ou seja, alguém tenta mandar e-mail como sendo você, impersonificar você, por exemplo, fazer um phishing da sua instituição bancária ou mesmo da sua instituição, e você nem está sabendo disso. Com o DMARC, existe uma forma padronizada, e quando eu digo padronizada, é dele reportar isso para você poder tomar alguma atitude, ou comunicar aos seus usuários de que isso está acontecendo, ou se precaver desse problema. Tá? Os principais provedores de serviço de correio eletrônico já suportam isso hoje. Tá? Então, a gente está falando Yahoo, Microsoft, Gmail, Google. E uma outra melhor prática, que é Opportunistic TLS Encryption, que é basicamente uma técnica que já previne ataques passivos no SMTP, só que não previne ataques ativos. Então, vamos dizer assim, até esse ponto das melhores práticas, é onde o SMTP tem o seu calcanhar de Aquiles, que Opportunistic TLS Encryption basicamente usa ainda a porta 25 do SMTP, só que ele dá um Start TLS. E o que vier de certificado ou de chave do lado de lá, ele vai fazer o upgrade para a conexão para TLS e vai trafegar. Só que ele não tem certeza que o cara do lado de lá ainda é realmente o cara que você está querendo falar e não é, por exemplo, um man in the middle com o Great Firewall da China, ou seja lá o que for, aí no meio do caminho. Então, apesar de você se defender de ataques passivos, por exemplo, de alguém copiando o tráfego no meio do caminho, você não se defende de ataques ativos, porque alguém pode impersonificar o destino da mensagem. Tá? A apresentação vai falar sobre esse problema, basicamente. Bom, aqui eu já expliquei aqui o que é o Opportunistic SSL TLS Encryption, e isso está disponível há muito tempo já, e a forma de mitigar isso é usando o que está especificado nesse draft aí, que atualmente está no ESG, mas já tem consenso no grupo de trabalho, já tem implementação, inclusive eu vou falar sobre ela, que é SMTP via Opportunistic DANI TLS. O que é isso? Basicamente, resumindo em poucas palavras, é que quando eu me conectar no servidor SMTP de quem eu quero enviar correio eletrônico, eu sei qual é a chave que ele vai apresentar para mim, através do DNS. Essa chave vai estar publicada no DNS. O protocolo de como se publica essas chaves e como você
cria os owner names para procurar essas chaves, está especificado nesse grupo de trabalho DN, e especificamente para SMTP, a gente tem esse draft aí que está apresentado. Bom, basicamente, o que o DN é diferente das estruturas de CAs atuais, tá? Bom, aqui a gente está falando que ele serve como um contraponto, mas bom, em primeiro lugar, isso depende de DNSSEC, tá? Tem que ter DNSSEC, tanto por quem publica o domínio, quanto essa informação no DNS, quanto por quem está validando essa informação, consultando a base de dados do DNS. Não existe DN sem DNSSEC, tá? Os records, esses RR types, o específico que eu vou falar aqui, que é o TLSA, você pode consultar ele sem verificação DNSSEC, mas ele não vale de nada se não for validado com DNSSEC válido, tá? Senão você não tem a garantia de que aquele recorde é íntegro. Esse Resource Record TLSA, ele define, ele associa DN, como o próprio nome fala aí, é uma autenticação baseada em DNS que associa um nome a alguma entidade, seja ela, por exemplo, o protocolo SMTP, a gente vai ver depois como monta isso, ou outros protocolos, tá? Bom, o benefício é que, como está listado aí, segurança contra certificados falsos ou forjados, ele vai criptografar e vai autenticar o usuário do lado de lá. Não tem necessidade nenhuma de revogar certificados se você tiver uma brecha na sua chave privada. Basicamente, você só vai lá e troca o recorde. Essa é a diferença de DNSSEC para o modelo de CAs tradicionais, então isso não é um benefício do DN, é um benefício do DNSSEC em si. Bom, e aí são os outros benefícios que eu já citei. Bom, o DNVIA versus o modelo das CAs. A grande diferença aí é que você não depende dessas centenas, algumas centenas de certification authorities que existem. A gente pode, historicamente, falar aí... O problema desse modelo de CAs é que todas têm o mesmo nível de autenticação e todas podem emitir certificados para qualquer common name. E a brecha em qualquer uma delas faz com que toda a segurança esteja quebrada. Então, a gente tem casos aí como, clássicos do DigiNotar, aquela CA na Holanda, mais recentemente o CNIC, que emitiu um certificado wildcard da raiz, basicamente para qualquer nome, era válido para qualquer nome, então é grande segurança. E esse certificado estava sendo abusado para colocar essas caixas no meio do caminho aí. Tem várias caixas de alguns fabricantes, eu não vou falar, um fabricante que começa com Blue, termina com Coach, que tem alguns desses certificados aí para poder impersonificar domínios aí no meio do caminho. Com DN isso não tem como acontecer. Bom, alguém pode argumentar, mas tem a raiz do DNSSEC é única. Mas tem um processo bem documentado, público, tem um monte de gente olhando. É possível, mas é fácil também de se verificar se está sendo abusado ou não, porque isso está no DNS, isso é público, tem muita gente olhando, pode ser um pouco mais difícil de se comprometer. Então, as chaves são associadas no DNS, o controle está na ponta, você que é o titular do nome de domínio assinado, com o valor que você paga para registrar um nome de domínio, você já tem isso, você não precisa pagar nada mais do que isso. É óbvio, você tem o custo administrativo, operacional disso, mas você também já tem esse custo com certificados tradicionais aí, e além do mais, o custo da emissão desse certificado. Então, tem vantagens aqui, você transfere novamente o controle. Eu diria que que a gente não tem mais advogados aqui, mas com o DN, o titular do nome de domínio ele tem fé pública agora, porque ele mesmo pode dizer, olha, esse certificado é meu, ele está publicado aqui, e pode acreditar nisso, entendeu? Não precisa de ninguém para dizer quem sou eu mesmo. Tá? E para a gente pode não fazer muito sentido, porque aqui no Brasil o cidadão não tem fé pública, né? A gente precisa de um tabelião para ir lá e certificar que foi a gente que assinou alguma coisa, mas existem países que o cidadão tem fé pública.
Aqui é um exemplo de um recorde TLSA para esse domínio Eng registro BR, que é a lista do GTR é hospedada nessa máquina. Então, a entidade aí nesse caso está nesse owner name _25 _TCP, especificamente isso é o SMTP, e para esse nome. E daí a gente tem lá o tipo do registro, depois tem no RData tem esse 311 e tem um hash do certificado que você vai esperar aí na ponta. Aqui, olha, com um command line bem simples aí, no shell você consegue gerar esse recorde aí, então não é nada do outro mundo, não tem nenhum voodoo aí para você conseguir gerar recordes TLSA. Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente aí de que a gente automatiza isso para quem hospeda DNS com a gente. O usage, que é o primeiro número lá no RData, eu não vou entrar em detalhe aí, tem RFC, tem os slides aí para quem quiser ver, mas você pode usar desde um certificado raiz e falar, olha, para o meu domínio eu só aceito certificado assinado pelo CA da VeriSign, ou pelo CA da Global Trust, ou pelo CA do CNIC, se limita a isso. Então, não é que ele elimina totalmente as CAs, ele pode trabalhar junto com as CAs também. O Selector 1, você especifica um certificado, então você diz, olha, tem que ser esse certificado, mas ele vai passar por uma validação completa, então ele tem que ser um certificado que tem uma raiz pública ainda. O 2, na verdade, é um certificado que tem que ser um Trust Anchor, e o 3, na verdade, é o Self-Signed, ou seja, o que a gente está advogando aqui. É aquele certificado que você já usa hoje. Servidor SMTP hoje, uma instalação padrão, já aparece com o certificado Self-Signed lá. Esse é o que você consegue gerar, não naquela linha de comando anterior, mas numa muito parecida com essa. O Selector é o próximo número lá do RData. O certificado completo é somente a chave pública dele. O Matching Type é que você vai fazer uma comparação exata do certificado todo. Daí, ou se vai ser um hash, qual o tipo de hash, e depois o dado lá, que vai ser ou um hash ou vai ser o certificado completo. Tem a forma do encoding lá, mas vai aparecer lá no RData. Bom, o que é necessário para você habilitar isso hoje? Isso está disponível. Tá? DNSSEC é uma tecnologia antiga, a gente já tem no BR especificamente desde 2007, completamente validando na raiz desde 2010, então isso está disponível. Tem vários vendors aí com... eu não vou falar sobre esse detalhe aqui na parte da DNSSEC, porque a gente tem várias apresentações, mas essa parte já está vencida. Você precisa de um certificado TLS no servidor, isso também está disponível, é muito simples. E você precisa de um MTA que tenha suporte a DNS. Tá? Atualmente a gente tem o Postfix que tem suporte a DNS, já é numa versão estável, e é um servidor SMTP utilizado por muita gente aí no mercado. Tem gente aqui até que nos últimos dias falou do Venema, quando visitou aqui o Brasil, então está disponível. Bom, no caso da parte DNSSEC, aquilo que eu disse, precisa ter DNSSEC, não adianta, esse recorde pode ser transportado sem DNSSEC, mas sem DNSSEC ele não tem validade nenhuma. E isso aqui está falando do validator. Da parte de SMTP, são essas 3 linhas que você tem que adicionar no postfix. Então, tem que ser um postfix acima de 2.11.0. É a última versão estável. Então, você tem que dizer que você quer habilitar o TLS, yes. Grande maioria das instalações já tem isso por default, é aquele opportunistic TLS. E você tem que adicionar os 2 outros configurações. Uma para o DNS Support Level, que é DNSSEC, ou seja, o servidor SMTP, como um cliente que tem uma biblioteca de Stub Resolver lá consultando o recursivo, vai pedir DNSSEC e, no caso, quando ele souber que aquilo está assinado, não aceitará nada que não venha assinado adequadamente. E o TLS Security você especifica como DN, ou seja, vai ter que ser validado.
Aqui tem um exemplo de um recorde publicado, para aquele mesmo recorde lá. Então, ó, tem o recorde TLS e embaixo tem o RRSig do recorde. Aqui a gente tem 3 exemplos. Agora, isso aqui é um log do postfix. O primeiro exemplo, a gente tem Opportunistic TLS Encryption. Então, é como aparece nos logs, quando você manda uma mensagem, o servidor do lado de lá aceita o start TLS e vai aparecer lá, Untrusted TLS Connection. Você entregou, ninguém escutou o tráfego SMTP no meio do caminho, ninguém é ninguém, mas quem está do outro lado, você não tem certeza. Tá? Então, pode ser que seja alguém que você não queria lá do outro lado e fosse alguém que tivesse uma caixa no meio, guardando o tráfego antes de encaminhar ele para o final. A conexão de baixo é o Opportunistic TLS Encryption mais DANE, então a gente vê lá Verified TLS Connection Established. Então a gente tem certeza absoluta que o tráfego foi entregue para a instituição adequada, ele não foi escutado no caminho e ele foi entregue para quem deveria ser entregue. Tá? Então a gente se defendeu de ataque passivo e de ataque ativo, com certeza. E o terceiro exemplo aqui é uma tentativa de ataque. É alguém tentando se fazer passar pelo cara específico, ou seja, seria uma tentativa de downgrade, só que ela é impossível com isso daí. Claro, tendo toda a validação. Aqui embaixo eu coloquei tem um site, que esse DANE sys4.de, que você consegue fazer a validação do seu setup, aí, se o servidor SMTP e os recordes que estão sendo publicados são corretos. No caso, o que a gente tem de facilidades, vamos dizer assim, lá no registro BR, que estão disponíveis já, para quem hospeda DNS conosco, algo como perto de 780 mil domínios dos 3,6 milhões de domínios aqui no Brasil. Na interface de gerenciamento dos servidores DNS, você pode entrar manualmente com esses records. Lá com _25, .tcp, .eng e digitar o recorde TLSA na mão. E a gente também tem como se fosse um wizard, que você, na interface, pede para ele buscar esses registros e gerar os recordes automaticamente para você. Daí depois aqui embaixo tem uma descrição dessa configuração automática do algoritmo que a gente utiliza, mas basicamente a gente não gera só records TLSA para TCP/25, mas a gente gera também para TCP/443, que foi o primeiro standard no working group do DANE que foi publicado, que existia ou ainda existe uma expectativa que os vendors de browsers utilizem essa tecnologia. É basicamente a mesma lógica, só que para clientes HTTP. Tá? Só que, existem alguns... os vendors de browsers dizem que basicamente isso acaba incrementando um pouco o delay do serviço, a expectativa do usuário pode não ser muito boa, mas é controverso isso ainda. Eles têm uma outra alternativa que chama... faltei. Certificate Transparency, que é uma técnica de publicação de journals criptográficos de chaves, mas isso ainda tem muito, vamos dizer assim, para ser desenvolvido ainda. Mas essa é uma tecnologia, no caso de TLSA para SMTP, está disponível, é de graça. Melhora muito a segurança do ponto de vista de transporte SMTP, que apesar da gente ter muita gente já não usando mais essa tecnologia, mas para negócio ainda muita gente utiliza e-mail como uma ferramenta muito importante. Então, a gente acredita que isso faz com que o e-mail possa continuar sendo confiado de que ele está sendo entregue para a instituição adequada e existe ainda privacidade no transporte dessa informação. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês usem.
Como eu disse, a gente faz, no caso de quem hospeda domínio com a gente faz todo esse heavy lifting de assinar, manter a zona assinada, reassinar, inclusive gerar esses recordes para você, contanto que pelo menos você tenha o servidor SMTP com SSL habilitado, TLS habilitado, desculpa. Obrigado, Fred. Enquanto vocês pensam em alguma pergunta, eu só queria citar aqui as mensagens que vocês já recebem das listas mantidas pelo registro, GTR, CAIU, etc., já estão utilizando potencialmente isso. Então, quem implementar já vai receber isso. É claro que as mensagens da lista são públicas e o objetivo essencial disso é com mensagens mais privadas do que uma lista que já é auto-arquivada por padrão e tudo é publicado. Evandro, tá alto. Evandro do Ravel. E, assim, duas perguntas. Uma é, você tem algum tipo de estatística do quanto que melhorou em relação ao bloqueio de spam, assim, usando o DEN? Bom, essa tecnologia não tem objetivo nenhum de bloquear spam. Não, né? Então, não temos nenhuma estatística em relação a isso. Entendi. Assim, porque spam realmente é um problema muito grande e a gente sofre com isso lá no laboratório. E, assim, uma ideia seria, só para deixar a ideia, assim, né? Será que tem como filtrar esses spams da origem deles? Então, aquelas técnicas que eu falei no primeiro slide lá, são bastante positivas para você se defender. Pois é, mas é sempre uma atitude que a gente se defende, né? Mas o spam em si, quando ele sai e entra na rede, ele está gerando um tráfego totalmente desnecessário, tá? Consumindo recursos. Assim, uma ideia seria bloquear isso antes dele chegar em mim e eu ter que ver se ele está numa blacklist, entende? As melhores práticas aí com DMARC e SPF é justamente para isso, tá? DMARC, DKIM e SPF é justamente para isso, mas não o propósito dessa tecnologia não tem nada a ver com controlar spam. Tá? Pode ser um efeito colateral, mas eu acho que ele vai ser mínimo. Ok, obrigado. Na verdade, o propósito dessa tecnologia é não permitir que estados ou organizações muito poderosas copiem todo o seu tráfego de correio eletrônico. Tá? É isso, basicamente. Não quis tocar no assunto ou no nome de pessoas específicas, mas é isso. Tá? E a gente já tem como se defender. Bom, obrigado. Bom, mais do que permitir que o xereta xerete, né? Isso também é um desafio, é uma alternativa muito interessante ao comércio abusivo de certificados, porque você tem CAs que simplesmente, na minha opinião, cobram caro demais pelo pouquíssimo serviço que prestam, né? Outra coisa, no caso do HTTP, eu acho que a porta usada para TLS seria 80 mesmo, e não a 443. A 443 supostamente seria SSL, quer dizer, a sessão já começa cifrada. Mas especificamente o RFC fala sobre isso. Na verdade, é usar a autenticação não baseada nas CAs, mas no que está no DNS para TCP 443. Mas aí eu acho que a gente tem um problema a mais, porque a gente tem basicamente dois protocolos de transporte distintos para a mesma aplicação, e a gente tem ainda uma coisa a mais, aí que tem o HSTS, então eu acho que no caso tem um protocolo novo em breve. No caso da 443, você teria um problema da chave estar dentro da gaveta, porque você tem que começar a sessão cifrada para depois saber com quem você está falando. Sim. Né? No caso do 80 com Star TLS, aí a coisa acho que é mais adequada para esse cenário do que a 443. Eu acho que, na minha opinião, o esquema da 443 está fadado a desaparecer. O problema é que, nesse caso aí, o principal problema da não adoção disso é por causa dos vendors de browsers. Eles não gostaram muito da ideia. Tá? Os vendors de browsers que são amiguinhos dos vendors de certificados.
Eles têm um negócio chamado Cabe Forum, que é SCA e Browser Forum, mas não é. Não, eu acho que não é. É que eles são performance driven. Eles, na verdade, em geral, quando você conversa com esse pessoal, eles estão preocupados com milissegundos de resposta para o usuário, porque as estatísticas que eles têm, que eles coletam dos browsers, é que se o usuário demora X milissegundos a mais, ele vai embora do site. E como esse pessoal vive de propaganda em site, parte dos vendors aí, a receita deles é baseada nisso, então eles têm uma preocupação, vamos dizer assim, é muito sensível para eles, poucos milissegundos e o cara indo embora. Mas eu não vou defender eles aqui. Obrigado, Fred. Vamos agradecer. Fred.